Bom dia, sétimo ano. Nós vamos falar agora de um terceiro reino, né, dos seres vivos. Já falamos dos microscópicos, daqueles que nem fazem parte de um reino, como esse que está nos atacando agora, que é o vírus, invasor de corpos. E agora vamos falar do reino fungi. Começamos vendo que eles não são heróis nem vilões, né? Eles vão ser usados na natureza para muitas coisas, né? Que podem nos ajudar, mas também em alguns casos podem nos trazer alguns prejuízos, certo? Então, a parte da ciência que estuda os fungos, gente, recebe o nome de micologia. Nada a ver com os micos, tá? Com os macaquinhos. Já ouvimos falar desses indivíduos que, como mofos ou bolores que estão nas roupas, né, paredes muitas vezes das casas, nos calçados, nos alimentos como pães, frutas, né? Nós vamos ter os indivíduos aqui representantes desse reino, tá? Nós vimos no nosso texto da semana passada que eles podem ter muita utilidade, certo? Aprendemos até umas palavras novas que estavam lá naquele texto, como alvéolos pulmonares, alucinógenos, né? A própria palavra micologia estava citada naquele texto, tá? Eu enviei para vocês e lá tem o significado dessas palavras. Gente, o reino fungi vai abrigar esses indivíduos conhecidos por mofos, bolores, cogumelos e leveduras, principalmente. São indivíduos que podem ser unicelulares ou pluricelulares. Okay? Nós vamos ter os dois representantes dentro do grupo. Suas características gerais são eles são todos heterótrofos, quer dizer, eles se alimentam de outros seres vivos para poder, né, sobreviver. São eucarióticos, têm o seu núcleo muito organizadinho, separado por uma membrana, né, do citoplasma. Além disso, suas células vão apresentar uma parede protetora em volta da membrana, tá? Uma parede celular que nem é encontrada nas bactérias, que é chamada de quitina. Ela é feita, não é feita de açúcar, é de uma proteína, tá? Semelhante à proteína que nós temos nas asas de alguns insetos, tá? Não possuem clorofila, portanto, não podem fazer fotossíntese, né, e podem ser unicelulares e pluricelulares. Por conta deles ficarem fixos, né, no solo ou em alguns outros seres vivos, como casca de árvores, né, troncos de árvores e outros, a matéria orgânica, eles, muito tempo, foram considerados dentro do reino vegetal. Mas com o estudo aprofundado, vendo que eles não apresentavam clorofila e não podiam fazer fotossíntese, então foram retirados desse grupo e colocados em um reino próprio só deles, ok? O corpo dos fungos, gente, é bastante interessante, principalmente aqueles que são pluricelulares, tá? As suas células vão ser em formato de filamentos, tá? Que recebem o nome de hifas. Elas não ficam muito alinhadas, elas se entrelaçam entre elas, formando um emaranhado, tá? Uma massa, e essa massa vai receber o nome de micélio. Em alguns dos fungos, esse micélio ele forma uma espécie de chapéu. Em outros, ele forma uma espécie de orelha agarrada no tronco, tá? Então, são
características da formação desses indivíduos. Cada vez que eles têm esses formatos diferentes, nós também vamos ter uma classificação diferente para esses grupos de fungos representados, tá? E alguns, depois que crescem, que têm seu corpo, né, que cresceram, têm um corpo de frutificação formado, tá? Parece uma espécie de um caule, né, se a gente comparar com o vegetal. Mas, na verdade, são estruturas que vão ajudá-lo no seu desenvolvimento, ok? No nosso livro, vocês podem acompanhar que tem as figuras mostrando esses indivíduos, tá? As condições ideais para ele viver, né, para eles viverem, são lugares úmidos, quentes e com pouca luz. Então, se você guarda, por exemplo, um calçado dentro do armário que não foi lavado, vai ser um lugar quente, com pouca luz, e na nossa cidade que tem umidade. Então, quando a gente vai pegar aquele calçado, às vezes é muito comum ele estar mofado, tá? Não só com os calçados acontece, mas também com outros tipos de objetos, porque nossa cidade, ela, por ser muito úmida, né, favorece ao crescimento desses indivíduos, tá bom? E eles, por serem heterótrofos, vão buscar se alimentar de que maneira? Eles vão ter 3 tipos de forma de obter alimento. Por decomposição, como as bactérias fazem, eles se nutrem da matéria orgânica morta. Então, esse exemplo é um mofo, como a gente vê lá em alguns objetos, né? Aqueles cogumelos que se formam no tronco de uma árvore já que está morta, tá? Então, isso aí está mostrando que eles estão crescendo ali porque tem alimento para eles e eles estão se multiplicando. Inclusive, naquele texto que eu passei para vocês, faz uma referência como se eles fossem mágicos, porque você olha um dia, não tem nada, no outro dia você olha, já tem um monte de cogumelos crescidos ou fungos crescidos no local, porque eles se multiplicam muito velozmente, né? Alguns outros vivem à custa de outro ser vivo, então vão ser parasitas, né? Vão se alimentar lá, vão retirar nutrientes de outro ser vivo. O mais conhecido de todos é a cândida, tá? Que forma popularmente o sapinho, que dá na boca dos bebês, né? É um tipo de... Aqui em Teresópolis, então, nós temos muitas infecções por cândida. Parte do nosso organismo geralmente costuma ter. Quando a gente está com uma baixa imunidade, uma baixa defesa do corpo, eles costumam provocar algumas infecções, tá? É muito comum. E ainda temos aqueles que se associam a outros seres vivos, por isso são chamados de mutualísticos, tá? Como, né, como é o caso do fungo que forma os líquens, né? Eles se associam às algas que estão no ambiente e costumam formar aquelas manchas cinzentas que a gente vê nos troncos das árvores, às vezes em algumas rochas no ambiente, tá? São associações entre esses indivíduos. Um fornece alimento para o outro e o outro fornece umidade para que sobreviva. A alga precisa de determinadas substâncias de alimentos, né, de umidade, ele fornece. Então, um ajuda o outro. E nas regiões onde nós encontramos muitos líquens formados, se indica uma boa qualidade do ar. Eles não conseguem sobreviver em ambientes muito poluídos, né? Então, eles são os bons indicadores da qualidade do ar. Os fungos, gente, são muito importantes porque eles vão participar de um monte de atividades no nosso planeta.
por exemplo, na decomposição e reposição de substâncias no ambiente, né? Todos os organismos vivos que morrem, eles vão participar da decomposição junto com as bactérias. E enquanto fazem a decomposição, vão devolvendo para o ambiente os nutrientes, né, necessários para a reposição dos sais minerais no solo e tudo mais. E também vão acabando, né, com a quantidade de matéria orgânica que ficaria depositada no ambiente. Tanto é que vocês podem observar aí no nosso livro que estão um estudo, né, na produção de plásticos à base de fungos para poder fazer com que ele se decomponha mais rápido no ambiente. Né? São as substâncias biodegradáveis que se degradam rapidamente por serem de formação biológica, né, orgânica. Um tipo de fungo muito importante são os levedos. Eles participam da formação de muitos e muitos alimentos que a gente utiliza. Por exemplo, os pães, né, massa de pizza, são feitos com fermento biológico, que nada mais é do que o fungo do tipo levedo, que é utilizado para fazer a massa crescer. Conforme ele vai se alimentando do açúcar, o fungo gosta de se alimentar do açúcar. Então, ele se alimenta do açúcar que está na massa, né, no trigo, e ao fazer isso, ele vai formando bolhas, né, vai liberando gás, e esse gás vai fazendo com que a massa cresça e fique fofinha, tá? Esse é o processo, principalmente. Também os levedos são usados na fabricação das bebidas alcoólicas, como cervejas e vinhos. Tá? É um processo de produção que se chama fermentação, tá? Das frutas, né? E substâncias que vão, ao serem fermentadas, vão produzindo álcool. Tá? É a grande utilidade deles aí também. Um outro tipo de fungo muito importante é o penicillium. Ele produz alimentos também, principalmente queijos, como o camembert, o roquefort e o gorgonzola. São queijos muito apreciados, até com valor bem alto, né? Economicamente eles são caros, porque são alimentos assim muito apreciados na culinária. E a penicilina também, depois descobriu-se um segundo processo para ela. Tá? A penicilina produziu um remédio muito eficiente para combater bactérias, né? Um antibiótico, que é a penicilina. Até na última aula eu contei para vocês a história, que foi o Alexander Fleming que descobriu de uma forma até quase inusitada. Ele estava pesquisando, um dos experimentos dele ficou um tanto quanto esquecido, e quando ele foi observar, tinha mofo crescido lá no experimento, que ele estava procurando um remédio que melhorasse lá a doença do irmão dele. E ele descobriu que esse fungo, aonde crescia, esse fungo não cresciam as bactérias causadoras de doenças, né, de determinadas inflamações. Então, dali em diante, começou-se então a fazer um antibiótico bastante eficiente no combate a essas bactérias. E alguns outros são comestíveis também, bastante usados, né, na culinária, como o champignon, o shiitake, o shimeji, e ainda tem alguns que são encontrados, são muito raros, encontrados nos subsolos, que são as trufas, né? Um pedacinho custa um valor bem alto. Mas, gente, isso aí é uma outra história. Então, os fungos são bastante importantes, né, nesse processo todo. Mas tem alguns que vão acabar causando algumas doenças no nosso organismo, como nós vamos ver depois.